Olá, galera! Aqui quem fala é a Iris e eu tô aqui para tratar de um assunto super importante, que é a Lei número 13.005, que trata, de 2014, do Plano Nacional de Educação, o PNE. O que é o PNE? Vamos pensar o seguinte: quando você tem uma organização, uma empresa, você precisa fazer um plano, né, um planejamento depois, e colocar ali tudo que você quer alcançar, como você pretende executar. Você precisa monitorar, precisa verificar se está sendo realmente feito, se está sendo de acordo com o que você planejou. Depois você reavalia, se acontecer algum imprevisto, você vai adequar. Você precisa dizer onde sairão os recursos, onde serão aplicados, quem serão os executores, os implementadores, os avaliadores, para depois se alcançar alguma coisa. Não é assim que funciona? Com a educação não é diferente. O Plano Nacional de Educação, ele traz isso, essa expectativa de um planejamento durante o prazo de 10 anos, com a ideia de que, antes de existir o PNE, a Constituição Brasileira de 1988, ela já fala claramente o que é para ser feito como Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação já vem tão claro que lá no artigo 214, esse vale a pena ler, tá, gente? Por quê? Porque ele é muito claro, ele dá o conceito do PNE. Ele diz que o Plano Nacional de Educação, ele terá duração decenal, ou seja, de 10 anos. Além disso, tem o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos de diferentes esferas federativas. Quem são essas esferas, gente? No caso, a União, os estados, municípios e todo mundo que faz parte aí, esses entes da federação, ok? Bem, entendemos então que a Constituição brasileira estabeleceu que deve haver um plano, e esse plano que caiba toda uma ideia de quê? De articulação nacional, para que haja colaboração entre esses entes, estados, municípios, Distrito Federal e a União, para que haja todo esse caminho, né, de alcance da qualidade da educação brasileira. O que a gente precisa entender? A Constituição, ela traça aí diretrizes, ela traça 6 diretrizes, 6. Só que com o surgimento do PNE, elas são ampliadas para 10. Dessas 10, ela trata de coisas que são acrescidas da Constituição, porque a Constituição é a lei maior brasileira, e ela aumenta e adiciona itens. Então ela vai tratar do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a questão da superação da desigualdade, aí ele dá uma ênfase ao PNE, a questão da cidadania, a erradicação de qualquer forma de discriminação, ele reforça a questão da qualidade da educação, a necessidade de formação do trabalho para uma cidadania, com a ideia de valores morais, éticos e fundamental para a sociedade. Ele trata da questão, ele traz para o PNE a questão da gestão democrática, que é uma defesa do Plano Nacional de Educação desse período. Tem a questão da ideia de uma promoção da educação humanística, científica, cultural e tecnológica, ou seja, aí já vem surgindo as discussões da educação voltada também com o uso da tecnologia. Ele fala de uma coisa que é muito importante, que é de onde vêm os recursos para que o PNE, que é a Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, possa investir e saber de onde vêm esses recursos. Porque, gente, não se faz nada sem recurso, né? Então, dizer de onde vêm esses recursos é claramente não dar brecha para que esses recursos sejam usados com outros objetivos que não a educação brasileira. Há uma ideia de valorização dos profissionais de educação. Além disso, ele traz a ideia do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Isso traz o quê? O reflexo das necessidades da sociedade moderna, que são essas discussões temáticas e muito necessárias para uma sociedade com respeito, né? O que a lei faz? Ela traz um texto incrível sobre o direito de se ter educação, mas ela traz a ideia de o quê? Que você tem metas a serem cumpridas, mas para entender meta, você necessariamente precisa entender o que é objetivo. Quando eu pergunto assim, o que é o objetivo?
Ah, eu quero passar no concurso da Secretaria de Estado de Educação. Então, meu objetivo é passar no concurso. Mas e em quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Ou daqui 50 anos me serve? Bem, nesse caso, quando eu determino o prazo, eu tenho as metas. Objetivo eu quero alcançar, a meta eu tenho prazo determinado. E o exemplo do PNE em relação a isso é que ele deixa claro, por exemplo, o prazo na lei que deve elevar o orçamento da educação pública. Aí ela diz, olha, em 2015 até 2024 a gente deve elevar o quê? O orçamento da educação pública. Então ele deixa claro que o que tem que fazer, o que tem que alcançar e qual o período. E aí, com o período, prazo determinado, se estabelece uma meta e a lei apresenta 20 metas, bem interessantes. Aqui eu não vou poder colocar todas, porque vai demorar, mas todos que deixarem seu e-mail e solicitarem, eu envio para vocês os slides com toda a lei esmiuçada que eu estudei para poder preparar esse material para vocês, ok? Quais são as referências que a gente tem do PNE? Gente, referências são os órgãos responsáveis por oferecer os dados e toda a gestão de informação do PNE. Primeiro, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é o PNAD, o Censo Demográfico, que é o IBGE, os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados. E o que a gente precisa pensar em tudo isso? Que a lei ainda responsabiliza que há uma necessidade de incluir informações sobre o perfil da população de 4 até 17 anos, que são as pessoas com deficiência. Por quê? Porque quando se conhece, se tem dados de um determinado perfil, você tem como atender as demandas, as necessidades e fazer políticas públicas que resolvam ou que tragam a solução dos problemas desses grupos, ok? A lei, ela deixa claro que para que ela aconteça e essas metas sejam alcançadas e esses objetivos maiores sejam alcançados, as estratégias sejam realizadas e executadas, implementadas, ela responsabiliza. Ela diz que quem deve monitorar continuamente essas avaliações periódicas do PNE é o Ministério da Educação. Além do Ministério da Educação, a Comissão de Educação, no caso da Câmara dos Deputados, e a Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal. Então, ela responsabiliza o MEC, traz a Câmara dos Deputados por essa comissão e traz o Senado Federal. Fala, epa, vem aqui, vocês também são responsáveis. Além disso, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, e o Fórum Nacional de Educação. Aí, a gente traz o que ele fala? Ele diz que a responsabilidade, a competência de quê? De monitoramento contínuo e avaliações periódicas. E ele dá a cada um desses órgãos, no caso a Câmara, o Senado, as comissões, né? CNE, FNE e o Fórum Nacional de Educação, a responsabilidade de divulgar o monitoramento e as avaliações dentro dos seus sites. Além de tudo isso, eles devem analisar e mais, propor políticas públicas para que o PNS cumpra todas as suas metas, mas analisar e propor a revisão de percentual de investimento público na educação, porque a lei deixa muito claro qual é a porcentagem que deve ser aplicada em todas as esferas do governo, né? Seja estadual, municipal e a própria União. O que ele diz? Que compete a esses órgãos a cada 2 anos, eles precisam publicar organizados os dados que são de todo o país, para que possam o quê? Trazer uma referência de dados capaz de subsidiar políticas públicas. Essas metas de investimento também devem ser o quê? Deve ser a meta progressiva do investimento público, ela deve ser avaliada no 4º ano de vigência do PNE e deve ser ampliada segundo a lei, ou seja, tem que ser avaliado e tem que ser colocado ali a todo momento, sendo avaliado e organizado e melhorado. O que a gente precisa entender? Que quando se trata dos recursos, ela diz claramente, o PNE diz, os recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino para a União são de 18% e deverá investir nunca menos, ok? De 18%. Já os estados, os municípios e o DF, 25%. Gente, esse é um número que você não pode esquecer. União, 18%. E os estados, municípios e DF, 25%. No mínimo. Quer dizer que pode a mais? Claro que pode, né, gente? Se o estado quiser colocar na educação 50%,
Pode, não pode é menos de 25, 24 já não pode. O que a gente pode ver com isso? Que a gente também tem a questão do percentual do PIB. O PNL diz qual é o percentual do PIB, independente do recurso enviado da União para os estados, municípios e o DF. O dinheiro que a União manda para esses entes da federação também é tabulado na quantidade que eles precisam ter de 25% colocado ali para seus recursos, ok? Mais que isso, esses recursos, eles também serão acrescidos dos valores pagos pelos royalties e também pela exploração de petróleo e gás natural. O que a gente precisa com isso? Então, a gente já decora União, 18%, nunca menos, estados, municípios, Distrito Federal, nunca menos de 25%. Lembrando que há uma porcentagem do PIB e mais que isso, que os recursos dos royalties e a exploração de petróleo e gás natural também vai ser colocado como cumprimento previsto por essa lei. Aí entra que, olha o que a PNE coloca também. Ele coloca que deve haver a promoção de 2 conferências nacionais de educação até o fim de 10 anos, o decênio. Em 10 anos, 2 conferências. E elas devem ser precedidas de conferências que acontecem lá na sua base, que são municipais e distritais, estaduais. Logo depois vão ser articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação. E aí, só que tudo isso, gente, esse Fórum Nacional de Educação, ele é organizado, articulado, coordenado pelo MEC. E claro que ele deverá promover, acompanhar e fazer com que tudo que tem no PNE seja alcançado, principalmente as suas metas. E quem é o responsável por promover a cada 10 anos esses 2 encontros? A União. A União tem essa responsabilidade e a gente precisa deixar muito claro tudo isso. O que a gente precisa entender que o PNE deixa claro? Que essa lei, ela parte de um princípio de estabelecimento de uma colaboração entre os entes da federação. Então, ele coloca a responsabilização por cada um, mas ele coloca que ambos devem colaborar entre si para auxiliar esses processos e fazer com que tudo isso aconteça, né? E de uma forma permanente e de uma forma que aconteça a cooperação. O que a gente precisa entender? Que os planos de educação, eles asseguram isso aí, o PNE já diz que os estados, os municípios e todos os entes da federação devem promover os seus planos de educação com estratégia como o PNE nacional. E ele diz que você deve assegurar o quê? Articulação de políticas educacionais com as demais políticas sociais e culturais. Além de tudo isso, que eu acho interessantíssimo e cabe vocês avaliarem, considerar as necessidades específicas de populações do campo, populações das comunidades indígenas, comunidades quilombolas e também desses grupos assegurar equidade educacional e principalmente a diversidade cultural, porque parte do princípio que essa lei já prevê que essas pessoas têm uma cultura própria, têm uma realidade, uma vivência que deve ser respeitada e deve ser acrescida e jamais tirado o direito da equidade, ou seja, da igualdade da educação para um cidadão brasileiro, porque seja uma comunidade indígena, quilombola ou qualquer outra, ok? Mais que isso, a lei também resguarda a ideia de garantir o atendimento às necessidades específicas da educação especial, que é buscar o quê? Um sistema educacional inclusivo, onde todos os níveis, em todas as etapas e todas as modalidades. Isso é importante, porque a gente traz o quê? O direito à educação para todo cidadão brasileiro. Além de tudo isso, o PNE, ele promove, ele diz que deve se promover a articulação interfederativa nessas políticas educacionais. Mais que isso, gente, que eu acho incrível, é realizar uma ideia de uma ampliação de participação de representações das comunidades educacionais e da sociedade civil. Ou seja, da sociedade uma responsabilidade também. Não são só os entes da federação, mas todos devem, então, promover esse movimento de educação de qualidade. Quando ele diz que todos esses entes devem aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, ele pauta que esses entes devem prevalecer a gestão democrática
e uma gestão democrática da educação pública. E aí ele tem um prazo de 2 anos, né, a partir da lei, para poder executar isso aí. O que a gente precisa pensar? Que basicamente é uma exigência de adequação de todos os orçamentos da esfera federal, estadual, municipal, planejamentos orçamentários com o objetivo de atender às diretrizes e metas e estratégias do PNE. Logo, o PNE diz, para a gente alcançar tais metas e tais objetivos, a gente precisa de recurso. E ele diz de onde vai sair esse recurso. E aí, com isso, ele vincula, ele faz com que todo o orçamento em todas as esferas sejam planejados a partir dessa cota, que é o quanto os estados, municípios, Distrito Federal precisa investir na educação e a própria União. E mais que isso, ele parte de uma ideia de que um planejamento bem feito, um plano bem feito, ele precisa constituir o quê? Ele precisa que os estados e municípios que estão lá vivendo com sua população, no aspecto da população da comunidade escolar, eles precisam subsidiar os dados de forma correta para que os órgãos responsáveis possam o quê? Criar uma base de dados suficiente para reunir, organizar, avaliar e promover e divulgar nos seus sites oficialmente, e inclusive a lei diz que é nos sites oficiais que deve conter. E aí ele cria que a cada 2 anos deve haver um sistema de avaliação. E esse sistema de avaliação ele é muito interessante, porque a cada 2 anos ele tem que medir rendimento escolar, e esse rendimento escolar é igual a quê? A desempenho escolar de 80% dos alunos, mais os dados do censo escolar da escola básica. Então aqui, ele fecha o cerco para não deixar as coisas acontecerem de qualquer forma. Então ele cria uma forma de acompanhar, de monitorar os estados e os municípios com seus respectivos dados e suas ações para alcançarem, para avaliar se alcançaram ou não as suas metas. Mais que isso, essas avaliações institucionais, existe também o item. Qual item é esse? Indicadores de avaliação institucional. Então, a gente está criando um sistema de avaliação que vai avaliar a questão do sistema de avaliação no aspecto educacional, né? Mas a gente também vai ter um sistema de avaliação institucional. O que é esse sistema de avaliação institucional? Institucional vem da palavra instituição, ou seja, vai avaliar o perfil dos alunos, o perfil do corpo técnico, do corpo docente, que são os professores, a infraestrutura da escola, os recursos pedagógicos, os processos de gestão. Tanto que se você entrar lá nos dados no site, você vai localizar o quê? Qual é a escola, se tem banheiro, se não tem banheiro, se tem cozinha, se não tem cozinha, o que tem, qual é a estrutura, se tem biblioteca, se não tem, se tem salas de leitura, se tem televisão. Então, tudo isso é avaliado. Isso faz com que haja uma necessidade de quê? De melhora, porque está sendo acompanhado e monitorado. O que a gente precisa entender? Que esse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ele tem colaboração dos entes federados, mas ele precisa ter esses dados com a ideia de quê? De divulgação clara desses dados para que oriente as políticas públicas em todas as esferas. E aí a gente tem o quê? A elaboração e divulgação de grandes índices de qualidade feito por quem? Pelo IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que a gente precisa pensar? Só para deixar claro, eu adorei colocar isso aqui de forma bem explícita para vocês, então eu vou colocar nos slides, quem me solicitar, manda aí um e-mail, coloca aí nos comentários, deixando seu e-mail que eu reencaminho para você o e-mail, os slides com toda a aula completinha, já que aqui a gente precisa fazer de uma forma mais corrida, né? Então não dá para eu colocar todos os itens. Mas o que eu quero que vocês entendam? Neste momento, para entender o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica no Brasil, funcionava até o seguinte: até 2018, nós tínhamos 3 sistemas de avaliação. Esses 3 sistemas de avaliação eram em fases diferentes. Nós tínhamos a Avaliação Nacional de Alfabetização, chamada de ANA, que ela era conhecida como Provinha Brasil. Aqueles professores que estão em sala de aula e estão um pouquinho mais de tempo lembram delas. Ela era aplicada no 3º ano e que tinha o objetivo de avaliar se as crianças tinham aprendido a ler e escrever, no caso, língua portuguesa e matemática. Tínhamos também a Prova Brasil. Na Prova Brasil, ela era aplicada lá nos últimos anos, do Fundamental 1 no 5º ano e do Fundamental 2 no 9º ano. E tínhamos o 3º, que era o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB.
O SAEB era responsável pela aplicação da Avaliação Nacional de Educação Básica, o ANEB, aplicado ao 5º e 9º ano nas escolas privadas, nas escolas rurais e no terceiro ano do terceiro ano médio público e privado. Só que, galera, o que aconteceu? Em 2018, o MEC falou, opa, vamos parar com tudo isso, não teremos mais 3 avaliações. Vamos unir todas e a partir de agora, em 2019, nós teremos apenas uma única avaliação, que é o SAEB, ok? Então é isso que acontece. O PNE já faz um plano de todo o processo de organização de dados, de acompanhamento, monitoramento, de estímulo para que todos os entes federados façam parte desse processo, atinjam as metas, as 20 metas apresentadas por ele, e ele diz que no primeiro semestre do 9º ano, ou seja, lá para o ano 2023, que deve haver o quê? O Poder Executivo ele deve apresentar um projeto de lei que vai ser enviado para quem? Para o Congresso Nacional. E a ideia é promover que haja um novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. E aí ele faz com que também haja essa necessidade de que todos os itens, diagnóstico, diretrizes, metas, estratégias para o próximo decênio. Isso é maravilhoso. Então, a gente passa a ter uma clareza de um plano que vai a um período mais de médio prazo, não é mais curto prazo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas sim 10 anos, e com a ideia de que há essa necessidade de haver a cada período uma reconstrução desse processo. Eu acho isso maravilhoso, é uma grande caminhada para a educação nacional, e aí, com isso, a gente tem, então, a finalização do PNE. Claro que aqui eu não falei todas as metas e suas estratégias, mas como eu tive que estudar todas elas, eu preparei todos os itens, item por item, meta de 1 a 20, e vou disponibilizar para quem me pedir aí por e-mail, solicitar, eu envio os slides completinhos com as marcações daquilo que achei mais importante. Então, quem tiver tempo, faz sentido porque está acompanhando item por item e possa, então, fazer o seu estudo de forma bem coerente, bem tranquila. Não esquecendo que todos esses materiais do que a gente comentou aqui, foi utilizada a lei, no caso, a lei 13.005. Além de tudo isso, temos também a Constituição Federal Brasileira de 88, e é isso, gente, espero que seja útil para vocês, e é claro que vale muito a pena dar uma lida em todas as estratégias, em todas as metas. Aquele que se interessar vai estar marcadinho em amarelo os itens que eu considerei significativos, que aí, porque fica muito longo, eu não vou estar apresentando para vocês, mas vou disponibilizar para todos que me solicitarem, combinado? E é claro, gente, se inscreve aí no canal, coloque suas opiniões, suas dicas, sugestões, lembrando que eu não sou dona da verdade e todos os itens serão muito respeitados, concordando ou não do que foi dito aqui, basicamente o que apresenta a lei, mas é muito interessante que outros profissionais, que no caso aí, profissionais de educação que executam diariamente o processo de educação, possa estar ali falando, aprendendo, trocando experiência aqui nesse grupo, ok? Espero que seja útil para vocês, pelo menos para mim foi uma grande experiência esse estudo, e sempre que for necessário, precisou pesquisar a legislação federal, não pesquise em outra fonte, vá direto no site do governo, que no caso é o planalto.gov.br, porque assim você vai ter condições de fazer verdadeiramente uma leitura clara e precisa, ok? Gente, sucesso! Eu tô aqui para poder sempre reforçar que conhecimento muda a vida. Mudou a minha, vai mudar a sua, e aí a gente pode fazer uma educação ainda melhor. É um direito, e a gente tem que concretizar isso com mais estudo, mais conhecimentos, mais dados e mais atitude, né? No caso do PNE, mais metas a serem cumpridas para que a gente possa estar cada dia melhor e o nosso país se desenvolver. Grande abraço!